seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. O Tribunal de Justiça do Paraná realiza evento em Foz do Iguaçu em comemoração aos 20 anos do Conselho Nacional de Justiça. Tem feirão de emprego nesta sexta-feira. Uma entrevista sobre a implantação da Wolbachia, método com o objetivo de reduzir a transmissão da dengue. O DC Notícias Web está no ar. Olá, nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando que o Tribunal de Justiça do Paraná reúne os principais nomes do judiciário do país em Foz do Iguaçu, em um evento para comemorar os 20 anos do Conselho Nacional de Justiça. Até sexta-feira, dia 19, o Hotel Bourbon será palco de um ciclo de debates e palestras em comemoração aos 20 anos do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Com o tema Presente, Passado e Futuro, o evento em Foz do Iguaçu pretende resgatar o histórico dos projetos e análise das ações do CNJ e da Corregedoria Nacional de Justiça. Exatamente, é um resgate histórico dos 20 anos de atuação do Conselho Nacional de Justiça, um órgão que foi criado pela Constituição Federal, quer dizer, os constituintes criaram esse órgão da Justiça brasileira, que tem como missão fundamental o desenvolvimento de políticas judiciárias, controle administrativo, financeiro e disciplinar de todo o judiciário brasileiro. Porque antes, sem esse conselho, os tribunais eram quase como ilhas. Tinham que se resolver, tinham que criar fórmulas, criar mecanismos para enfrentar a dificuldade que é julgar tantos processos quanto nós temos aqui no Brasil, quase 80 milhões de processos que nós temos de estoque. Então, veja que é sempre interessante que exista um órgão que coordene a política judiciária, que coordene a forma de nós realizarmos o serviço e que estabeleça pontes a fim de que os tribunais coordenados e, digamos assim, buscando sempre uma harmonização, deem uma resposta efetiva, com menos custo e com mais agilidade para a população brasileira. No evento, conselheiros do CNJ, presidentes de tribunais de justiça, juízes auxiliares e magistrados que fizeram parte do órgão nos últimos anos, além de ministros e ex-ministros da Suprema Corte. No último dia do evento, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, comandará um painel sobre as perspectivas de futuro do CNJ. Também confirmou presença no evento o ministro Dias Toffoli. Nós temos ministros da Suprema Corte, nós temos ministros de tribunais superiores também presentes, além de conselheiros de várias gerações. Sem dúvida é uma ocasião que permitirá refletirmos um pouco sobre o que foi feito e o que tem pela frente, que é sem dúvida promissor. A justiça tem vários desafios pela frente, desde a implementação de inteligência artificial voltada para o judiciário, passando por uma unificação da magistratura. Foi feito semana passada o Exame Nacional de Acesso à Magistratura, para todo o Brasil, de forma a unificar os conteúdos curriculares e a exigência, o nível de exigência nos concursos do juiz. Então temos uma série de caminhos a percorrer para frente, mas muitos desafios que se colocam hoje vêm dos desafios que foram enfrentados ao longo dos últimos 20 anos. Durante minha exposição pude falar de uma novidade que será lançada esse ano ainda, que é um painel, uma interface única para todos os tribunais do país, por meio do qual o usuário, o advogado, a parte, poderá, independente de qual tribunal ele está acessando, ver a mesma interface, utilizar da mesma forma o sistema. Isso tudo visa dar transparência, facilidade de uso, acesso ao judiciário, que é, sem dúvida nenhuma, o grande desafio para o brasileiro, é garantir o acesso a um judiciário rápido, eficiente e responsivo. O município vai sediar um evento nacional sobre unidades de conservação. A edição 2024 do Fórum Permanente de Gestores do Sistema Nacional de Unidades de Conservação será realizada em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.
O evento, organizado pelo Ministério do Meio Ambiente com apoio do Instituto Água e Terra, é inédito no estado e ocorrerá entre os dias 6 e 7 de junho, durante a programação paralela do 19º Festival das Cataratas. O fórum é o principal espaço de debates e troca de experiências sobre conservação ambiental no Brasil. A preocupação socioambiental também é um dos pilares fundamentais do Festival das Cataratas. De acordo com os organizadores, ainda existe espaço e opções para empresas que querem apresentar a sua marca e também divulgarem os seus produtos dentro do festival. E atenção quem está em busca de oportunidade profissional. A Agência do Trabalhador oferecerá 300 empregos em um bairro aqui em Foz do Iguaçu. Um mutirão de vagas será nesta sexta-feira. Empregadores farão entrevistas com os candidatos no próprio local. Nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, mais uma edição da Agência do Trabalhador Itinerante, que vai acontecer no Portal da Foz, na Rua Beija-Flor, na Igreja Assembleia de Deus. Das 9 da manhã às 15 horas da tarde, 350 vagas disponíveis e vamos estar com 3 empresas fazendo entrevista de emprego no local. Quais os documentos que precisam ser levados? Carteira de trabalho física ou digital, endereço completo e um documento com foto. A seguir, terceiro e último lote para os que ainda não garantiram a inscrição na meia maratona das Cataratas. E atenção, você que é amante das corridas. É o terceiro e último lote para os que ainda não garantiram a inscrição da meia maratona das Cataratas. Atenção você que quer participar, mas ainda não se inscreveu na 15ª meia maratona das Cataratas, que vai acontecer no dia 5 de maio. As inscrições estão no terceiro e último lote e vão se encerrar no dia 26 de abril ou até atingir aí a capacidade máxima de 3.000 participantes. Serão 2 provas. A primeira com 21 quilômetros, aquele trajeto tradicional de meia maratona, e uma prova um pouquinho mais curta que tem 8 quilômetros. Vale lembrar que moradores de Foz do Iguaçu e também de municípios lindeiros têm direito a 20% de desconto nessa inscrição. Depois de se inscrever, você vai receber ali a sua camisa, o seu número de identificação, o chip também de cronometragem, além de no final da prova, depois de concluir, você receber aí a sua medalha de participação. A prova está marcada, hein? Dia 5 de maio, dentro do Parque Nacional. Foz do Iguaçu está entre as 100 cidades mais sustentáveis do Brasil. A Terra das Cataratas está entre as 100 cidades mais inovadoras e sustentáveis do Brasil, segundo um levantamento feito pela consultoria Bright Cities, que utiliza indicadores usados pela ONU. O estudo leva em consideração 319 municípios do Brasil em que tenham mais de 100.000 habitantes. O estado do Paraná foi considerado o mais inovador e sustentável do Brasil. E a cidade de Foz do Iguaçu ficou na 8ª colocação entre os paranaenses. Já falando de toda a região sul, a cidade das Cataratas ficou na 18ª colocação. A partir dessa metodologia, a plataforma atribuiu ao Paraná uma nota de 6,31 em uma avaliação que varia entre 4,5 e 6,49. São Paulo foi o vice-líder com a nota 6,17, seguida por Santa Catarina com 5,95. A ideia do levantamento é observar como os estados e as cidades têm trabalhado para impactar o bem-estar de seus habitantes, o meio ambiente e quais são as possíveis melhorias existentes. Em março, o Paraná também registrou uma redução de 59% do desmatamento legal. Outras cidades que também aparecem entre as 100 mais inovadoras e sustentáveis do Brasil foram Umuarama, Pinhais, Cascavel, Toledo, Arapongas e Campo Largo. A seguir, Foz do Iguaçu é selecionada pelo Ministério da Saúde para a implantação da Wolbachia, com o objetivo de reduzir a transmissão da dengue.
Você sabia que a atividade física é a maior aliada da sua saúde? É por isso que a Prefeitura de Foz do Iguaçu realizou um grande investimento em estruturas esportivas e de lazer para a população. Aqui tem diversão e qualidade de vida para toda a família. São praças, academias, quadras, campos de futebol, pistas de atletismo e muito mais. Tudo com um cheirinho de coisa nova. A Prefeitura de Foz trabalha por você. O DC Notícias Web conversa hoje com o Gabriel Silvestre, pesquisador da Fiocruz, sobre a implantação do método Wolbachia em Foz do Iguaçu. Essa tecnologia utiliza o próprio Aedes aegypti para reduzir os casos de dengue. Gabriel, seja bem-vindo. Explica para a gente o que é esse método Wolbachia e como ele pode ajudar a reduzir os casos de dengue aqui na cidade. Muito obrigado pelo espaço aqui, é muito importante para nós para fazer essa divulgação, né, do método. O método Wolbachia é um método muito simples e natural, né? Foi descoberto que uma bactéria super comum na natureza, ela está presente em cerca de 60% dos insetos, chamada Wolbachia, que dá nome ao método. Quando ela está presente no corpo do mosquito Aedes aegypti, esse mosquito fica incapaz de transmitir dengue, zika, chikungunya, essas arboviroses que esse mosquito é responsável pela transmissão. Uma fêmea de mosquito Aedes aegypti com Wolbachia em seu organismo, ao picar uma pessoa com um desses vírus em seu sangue, esse mosquito não se infecta e, portanto, ele não transmite os vírus para outra pessoa. E é assim que a transmissão da dengue, zika e chikungunya acontece, né? Precisa haver um hospedeiro, uma pessoa infectada, contaminada por um desses vírus, e o mosquito é o vetor, né? A ponte de uma pessoa para outra. Se essa ponte não funciona, né, no caso da presença da Wolbachia, essa transmissão é interrompida. Então, é um programa que está chegando em Foz do Iguaçu, né, em outras cidades. Nós já estamos trabalhando no Brasil desde 2014, né, e são 14 países no mundo que estão trabalhando com essa metodologia e tem resultados já bastante interessantes. E essa bactéria, ela é extraída daquela mosquinha da fruta? Isso mesmo. Foi descoberto que a Drosophila melanogaster, né, que é a mosca da fruta, ela tem Wolbachia, e haviam trabalhos científicos muito antigos que mostravam que a Wolbachia presente na mosca da fruta garantia uma proteção à infecção por vírus de mosca nessa mosca. Então a ideia foi tirar esse modelo, né, esse sistema de proteção, transferir para o mosquito Aedes aegypti. Isso foi feito de 2006 a 2009, foram 4 anos de trabalho lá na Austrália, que foi onde esse programa nasceu, para fazer essa transfecção, essa transferência, né, da infecção da Wolbachia da mosca para o Aedes aegypti. Aí conseguiram, né, montar uma colônia dos volbitos, né, como nós chamamos, que é o Aedes aegypti com Wolbachia, e os testes foram feitos. Hoje nós temos a comprovação de que o mosquito Aedes aegypti com essa Wolbachia, ele é incapaz de transmitir 5 vírus, né, cientificamente comprovados, que é dengue, zika, chikungunya, maiaro, que é um vírus parecido com chikungunya, e febre amarela, inclusive. E na cidade, o Aedes aegypti é o vetor da febre amarela urbana. Então esses 5 vírus estão comprovadamente reduzido a sua transmissão pela Wolbachia. E já há uma previsão de soltura de mosquitos aqui em Foz do Iguaçu? Nesse momento, nós estamos trabalhando junto à população, inicialmente. Então, diversas ações de mobilização social, de engajamento comunitário, comunicação estão sendo feitas. Nós trabalhamos passando a informação, capacitando equipes locais para falar sobre o método Wolbachia com a população. Então, todas as unidades de saúde das áreas contempladas estão sendo envolvidas, escolas, universidades, líderes locais, outras instituições, inclusive, apoiadores locais, para que a população conheça o método. Né? É parte fundamental desse processo que a população, inclusive, dê o aval e aceite a liberação dos mosquitos. Então, antes de liberar qualquer mosquito, a população será consultada em uma pesquisa mesmo de opinião pública nas ruas, para entender se as pessoas conhecem o método e se aceitam a liberação dele. E são indicadores importantes para nós, para entendermos como a população está aceitando também a iniciativa. Então, a previsão é que essa pesquisa aconteça pelo final do mês de junho, início do mês de julho, e logo após as liberações ainda em julho aconteçam. Então, nós estamos trabalhando com o início do segundo semestre, né, a depender do andamento do planejamento. Gabriel, há 2 formas de liberação, né? Mosquito e ovo. Aqui em Foz do Iguaçu, como vai ser? Qual vai ser? Devido às questões logísticas operacionais de Foz do Iguaçu, nós decidimos por fazer a liberação de mosquitos adultos. Então teremos um espaço na cidade de Foz do Iguaçu que receberá ovos
de mosquitos com Wolbachia enviados do Rio de Janeiro, e nesse espaço, em Foz do Iguaçu, esses ovos serão amplificados, ou seja, são postos em bacias de água e criados, né, até mosquitos adultos em tubos. São tubos contendo cerca de 200 mosquitos dentro, que vão ao campo. Então, serão veículos circulando pela cidade, em rotas programadas, em horário programado, liberando mosquitos pelas janelas, né, passando e liberando em vias públicas esses insetos. Então, a ideia é que eles se dispersem pelo meio ambiente e aconteça a grande questão do método Wolbachia, porque a Wolbachia ela passa na reprodução dos mosquitos. Então, esse mosquito precisa ser liberado por um certo período. Né, nós estamos trabalhando com um planejamento de cerca de 20 semanas de liberação. Então, não é uma liberação para sempre. Né, o método Wolbachia ele é sustentável. Né, isso é a grande vantagem do método Wolbachia, que nós não precisamos liberar mosquitos para sempre. Então, um investimento operacional de recurso, inclusive, por um período apenas, que o próprio mosquito vai fazer o trabalho, porque a Wolbachia passa na reprodução desses insetos. Então, a partir do momento que eles se reproduzem em campo, né, os volbitos com os mosquitos dessas localidades, seus filhotes já nascem com Wolbachia. E assim nós temos que, a geração após geração, a Wolbachia vai aumentando em frequência naquela população de mosquitos e garantindo a proteção à população que vive ali. Qual a quantidade de mosquitos liberados em cada soltura? Nós estamos trabalhando com um número de cerca de 200 mosquitos a cada 50 metros, mas é um número que pode variar, né, de bairro para bairro, porque o cálculo é feito em cima do tamanho do bairro e também da quantidade de pessoas que vivem ali. Né? A ideia da quantidade de pessoas é que quanto mais casas, mais pessoas, mais criadouros de mosquitos. Então, provavelmente, maior número de mosquitos selvagens, né, sem Wolbachia nascendo. Então, é difícil precisar um número exato, porque varia muito pela cidade, mas a ideia é que todas as informações foram passadas, né, pelas equipes locais de Foz e do Paraná também, para que nós fizéssemos esse cálculo para liberar agora em Foz. Tá? Então, o número programado, eu acredito que seja por volta de 1.300.000 mosquitos por semana. Será alguma coisa nesse tipo, que são espalhados em rotas, então a população não vai perceber uma grande quantidade chegando de uma vez, né? São pontos específicos, a gente faz todo um trabalho para que não haja o menor incômodo possível, né, à população. Tá? Depois dessa liberação desses mosquitos, como que vai ser feito o monitoramento? Isso que é mais importante, né, também. Perfeito. O primeiro monitoramento que a gente tem que comentar é o monitoramento entomológico, né, o monitoramento dos insetos. Esse monitoramento ele vai ser feito utilizando a própria malha de ovitrampas, de armadilhas que o município utiliza. Ovitrampas são armadilhas, são potes plásticos com uma palheta de madeira dentro que coleta ovos de mosquitos. Então essas armadilhas já estão espalhadas pela cidade e elas vão servir como a nossa amostra. Né? Quinzenalmente, por um período e após mensalmente, nós vamos receber larvas de mosquitos, tá? E vamos enviar para um laboratório em Belo Horizonte, que é a nossa central de diagnóstico, né, central de laboratório, para detectar a Wolbachia em suas células. Então, larva por larva do mosquito será testada para saber se ela tem ou não Wolbachia no seu organismo. É muito importante a gente ressaltar que o mosquito com Wolbachia é exatamente igual ao mosquito que vive na localidade. Né? A Wolbachia ela vive dentro da célula do mosquito. Então, se a gente olhar um mosquito com e sem Wolbachia, ele é idêntico, não muda nada. E uma coisa muito importante, não é mosquito transgênico. Né? É muito comum haver essa dúvida, né? Porque existem outros projetos, mas o nosso projeto ele trabalha com uma metodologia natural, né? Utilizando apenas essa bactéria que já existe. Então o volbito não é transgênico, o volbito não tem nenhuma alteração no seu corpo, no seu modo de viver, ele vive ao mesmo tempo, ele bota os ovos da mesma forma. Então, para fazer essa detecção, apenas em laboratório, né, fazendo biologia molecular para identificar se ele tem ou não Wolbachia. Foz do Iguaçu tenta fazer parte desse programa já desde 2019. Por que a cidade foi escolhida, selecionada agora em 2024? O WMP Brasil ele vem passando por algumas expansões ao longo dos anos. Tá? Nossa história começou em 2014, no Rio de Janeiro, em 2 pequenos bairros, um no Rio de Janeiro e um em 2015 em Niterói, que é uma cidade também no estado do Rio. Naturalmente, a expansão foi acontecendo. A partir de 2019, nós fizemos uma expansão para fora do Rio de Janeiro, né, chegando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Petrolina, em Pernambuco, e Belo Horizonte, em Minas Gerais. E terminamos essas liberações em dezembro do ano passado, dezembro de 2023. E é um projeto financiado pelo Ministério da Saúde. Né, o investimento é 100% do Ministério.
Então, há um acordo, né, do governo federal com os governos locais e nós para selecionar municípios que estão importantes naquele momento para a transmissão dessas arboviroses. Então, como terminamos em 23, iniciamos agora em 24, 6 novas cidades. Foz do Iguaçu é uma delas, selecionadas dentro desse ranking de importância epidemiológica, né? Nós estamos iniciando agora Foz do Iguaçu, juntamente com Londrina e Joinville, em Santa Catarina, e a partir do meio do ano vamos fazer outras 3 cidades, uma em São Paulo, Presidente Prudente, Natal, no Rio Grande do Norte, e Uberlândia, em Minas Gerais. Então, até o final do ano serão 6 novas cidades, e Foz do Iguaçu faz parte dessa nova expansão, agora em 2024. É bom lembrar também que o método Wolbach é mais uma ferramenta no combate à dengue, né? Mas a população precisa fazer sua parte, os cuidados precisam ser mantidos. Perfeita colocação. O método Wolbach ele é complementar, né? Então, a gente sabe que controlar o mosquito Aedes aegypti é um trabalho que o Brasil faz há muitas décadas, né? O mundo todo tenta eliminar esse mosquito há muito tempo. Grandes cidades, muita circulação de pessoas, muitos mosquitos, né? Ele está presente em todos os municípios hoje do Brasil. Então, é um inseto muito difícil de controlar, né? E se nós não somarmos forças, essa luta vai ficar mais fraca. Então, a ideia é que o método Wolbach ele seja mais uma alternativa. A população não pode ter a falsa impressão de que agora eu tenho o Volbito, eu não preciso mais me preocupar. Eu posso deixar o criador, eu posso deixar o mosquito. Não é. A gente tem que eliminar o mosquito. Eliminar de qualquer forma, tanto a população, nós, quanto o governo, né, o poder público, com as suas ações de controle, seus agentes de saúde. E o Wolbach, ela vem como uma coisa paralela, se a gente pode pensar assim. Por quê? É muito comum a gente ouvir, mas agora então eu não posso mais matar o mosquito, porque esse mosquito vai ajudar a gente. Não tem como você saber, como eu disse, se o mosquito tem ou não Wolbach. Então elimine, mate, use a raquete, use o que for possível para matar o mosquito, porque isso vai estar até ajudando o método. Quanto menos de mosquitos existirem numa localidade, mais fácil, inclusive, da Wolbach se estabelecer. Porque os cruzamentos acontecem de forma mais rápida. Então é eliminar o mosquito, tá? Essa é uma mensagem muito importante da gente deixar. Gabriel, muito obrigada por participar do DC Notícias Web. Obrigada por tantas informações que você trouxe aqui para a gente. Nós que agradecemos, estamos à disposição sempre aqui. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.